Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Podcast. Nós estamos aqui na nossa primeira temporada e você vai ser muito abençoado por cada conteúdo que nós estamos preparando aí. Eu não poderia deixar de já apresentar a minha querida aqui esposa, Andresa. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo, chegamos mais uma vez, cheio de conteúdo para vocês e vai ser muito legal hoje, vocês vão ver. Hoje vai ser da hora, hein? Bom, eu também não poderia deixar aqui também de apresentar os nossos colaboradores, aí, os nossos patrocinadores, né? Que se não fosse eles, a gente também não teria toda a condição de estar aqui. Então, eu gostaria de apresentar aí a Celulares, exatamente, Sistemas Celulares, a loja em Campo Limpo Paulista, né? A melhor loja, sem dúvida. Em Campo Limpo você não consegue escapar dessa loja. Tem aí nos 4 cantos da cidade, então você pode procurar lá o Guto, Elisete, e se você precisa de algum equipamento, de manutenção, acessório celular, é lá que você vai encontrar. Quero agradecer aí também, né, os nossos queridos lá da Treino e Vida, o Henrique e a Angélica. Eles estão lá no Shopping Alegria, então você que precisa de suplemento, roupa para treinar, para fazer academia, ficar super na moda aí, procura lá no Shopping Alegria, fala lá com o Henrique, fala que você viu aqui no Somos Podcast, né? E nós queremos agradecer aí o total apoio deles. Queria também agradecer o nosso querido André da Color Tintas, né? A Color Tintas de Jarinu. Então você que está pensando em reformar a sua casa e você precisa pintar, você precisa de tinta de qualidade com preço bom, você vai procurar a Color Tintas, que fica bem ali no centro da cidade. Fala com o André e ele tem o melhor preço, ele vai cobrir os orçamentos aí e vai te atender do jeito que você merece, beleza? Eu queria também apresentar aqui as Rossini Serviços, a melhor empresa da região em drywall e pintura. Então você também que precisa aí adaptar o seu comércio, você que precisa fazer uma decoração na sua casa, você que precisa fazer um rebaixo de forro, você que precisa pintar tudo isso, você procura a Rossini Serviço, vai estar aí nas nossas descrições, todas as redes sociais dos nossos patrocinadores. Eu queria também apresentar a Sons Store. Então você que quer andar na moda cristã, você vai acessar aí o link, né, da Sons Store e tem camisetas personalizadas, tem lá estampas cristãs, tem acessórios femininos também, tem livros cristãos. Então procura Somos Store, você que quer andar na moda aí, fala com a Isabela que ela vai te dar um atendimento da hora também. Desconto também. Desconto também? Então vai lá, fala que você tá com o cupom da Somos Podcast que ela vai te dar um desconto, beleza? E eu não poderia te falar também do melhor escritório aí de advocacia de Jarinu, escritório Márcio Martins, né? Um atendimento totalmente humanizado. Então você que está aí precisando de um advogado, de uma assessoria, né? Também vai estar o contato dele aí na nossa descrição. Você entra em contato com o Dr. Márcio e ele vai te dar um atendimento diferenciado, né não? Gente, e agora eu queria falar para você que não se inscreveu no nosso canal. Você tem agora o seu tempo de se inscrever. Se inscreva lá que você vai ter muito conteúdo cristão, muita coisa boa mesmo para você receber. E aperte o seu sininho aí. Gente, eu nunca imaginei na minha vida falar isso. Tem tanta gente que tem um sonho de falar, aperta o dedo aí no seu sininho. Gente, eu nunca imaginei isso na minha vida. Mas Deus coloca, né, coisas na nossa vida que a gente nem imagina. Então, aperta aí o sininho que você vai receber um vídeo aí toda semana. E vocês fiquem espertos no conteúdo, porque assim, vai ter muito conteúdo. A gente está elaborando muitas coisas. Daqui já alguns dias nós vamos ter também todos os nossos cultos, as nossas palavras gravados aí no YouTube. A gente vai ter alguns vídeos tematizados para que você possa se alimentar aí de muito conteúdo da palavra de Deus, tá bom? Bom, gente, e agora nossa mais convidada, importante, né? A nossa convidada aí, uma pessoa muito especial, muito querida por nós. Gente, é uma honra. Gostaria de já estar apresentando aqui a nossa
prefeita Débora, prefeita de Jarinu. Débora Prado, muito obrigada pela honra de estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, me sinto privilegiada, honradíssima de estar aqui e, acima de tudo, me colocar à disposição. Eu sempre falo isso, assim, primeiro que eu gosto muito de gente, né? Eu gosto de bater papo, eu gosto de conversar, mas também me coloquei num papel que eu tenho que estar a serviço das pessoas, e a gente não se coloca a serviço se a gente também não tem uma escuta positiva e essa disponibilidade. Então é isso, estou aqui à disposição para a gente trocar essa ideia aí. E pra gente é uma honra, porque assim, né, você imagina a prefeita de uma cidade aqui com a gente, né, então isso é muito bom mesmo, é uma honra pra gente ter você aqui, aqui conosco. Andresa, eu vou te contar uma coisa, quando as pessoas, eu percebo que elas se sentem inseguras de estar perto de mim, as pessoas falam, nossa, a prefeita, aí eu falo... Não é? Aí eu falo para as pessoas, pois é, essa porcariazinha que está aqui na frente tem 1,5 metro só, mas não se engane, são 2 metros compactados em 1,5. Olha só, mas é verdade, eu acho que é exatamente esse lado da prefeita que a gente quer mostrar hoje, né, e a gente se sente honrado e já agradecer, né, aceitar o convite, né, agradecer também o Guilherme que está ali nos bastidores, que deu todo o apoio pra gente, né? E é muito importante, pra gente é um privilégio mesmo receber a prefeita aqui, e é exatamente sobre isso. As pessoas precisam entender que isso acontece com a gente como pastores também, né? Que por trás do pastor existe uma pessoa, né? Por trás da pastora existe uma pessoa, e por trás da prefeita existe a Débora, que muitas pessoas não conhecem, né? Então, a gente gostaria hoje de explorar um pouco esse lado, né? Então, prefeita, antes de mais nada, se apresente para nós, fala um pouquinho da sua história, quanto tempo a prefeita está em Jarinu, conta pra gente, a gente quer te conhecer melhor. Ah, legal. Primeiro que me pegou de surpresa, porque a gente não combinou o script da entrevista. Vamos ver se eu consigo contar um pouquinho de mim em poucos minutos. Bom, eu sou nascida em Jarinu, sou filha de um produtor rural. Meu avô já foi prefeito, né? Meu bisavô vice-prefeito, enfim. Caramba! Tem um histórico. Mas não foi o que me impulsionou a participação política, né? Então, eu sou nascida em Jarinu, de raiz realmente da cidade. A família da minha mãe também é muito conhecida. Minha mãe tem 10 irmãos, alguns falecidos, né? Na verdade, eram em 10 com ela. Então, ela tem 9 irmãos, né? E o João Lopes, que era o pai da minha mãe, também muito conhecido. A família do meu pai também muito conhecida, mas todos jarinuenses, assim. Então, eu tenho raiz profunda na cidade de Jarinu. Eu nasci ali. Na verdade, não nasci na cidade, porque na época não tinha maternidade. Então, nasci na cidade de Atibaia, mas sempre vivi em Jarinu. Eu estudei na cidade de Jarinu também durante meio período da minha vida. Depois fui estudar fora, fiz faculdade na Universidade de São Francisco. Sou formada em psicologia, fiz pós-graduação. Fiz pós-graduação na Unicamp, na Unifesp, em São Paulo, enfim. Fui me aprofundando cada vez mais como psicóloga. Fui me especializando em algumas áreas dentro da psicologia. Mas o que mais me impulsionou, talvez, não só para a carreira da psicologia, como também hoje, né, na carreira política, foi, sem sombra de dúvidas, o fato de gostar de gente, né? Eu sempre fui muito social, muito ligada a pessoas. Eu lembro de uma história que minha mãe conta, que eu era pequena, eu tinha 7 anos, aquela época... Você pedir para o seu filho ir ao mercado não tinha tanto risco, né? Então, minha mãe pediu para eu ir ao mercado e ela falou para eu comprar ovos, era pertinho de casa. Ela falou que eu não voltava. Ela foi até a esquina para ver onde eu estava, né? O que estava acontecendo. E disse que eu ia parando, eu com a caixa de ovos, né? Com a dúzia de ovos na mão, e ia parando de portão em portão, conversando com uma pessoa e conversando com outra com 7 anos de idade. Eu disse, minha vocação já estava ali, né? Deus já tinha colocado alguns dons sobre a minha vida, não só para a trajetória e a minha carreira como psicóloga, porque hoje eu estou prefeita, mas eu sou psicóloga de formação,
como também aí para a carreira política, né? Eu falo que o grande segredo do sucesso dentro da política é a gente ter essa disponibilidade para pessoas. Porque tem gente que não tem gente que tem perfil mais retraído, tem gente que prefere, ainda que tenha uma vida social, mas prefere ficar mais reservada, não é tanto de conversar. Eu já não, fui o oposto a esse. Então, eu tenho hoje 42 anos, acho que as principais prioridades da minha vida hoje dizem respeito à minha vida cristã, a Deus, né? E que eu tenho Deus como minha prioridade, e depois minha família. E então eu sou casada com o André, que também tem a mesma idade que eu, é um rapaz maravilhoso, além de fisicamente lindo. Há controvérsias. Não é merchan. Porque eu me apaixonei e estou aí casada nessa... A gente já revalidou os nossos votos durante muito tempo, né? Nós somos casados há 12 anos, mas a vida e o casamento não é um romance a todo tempo. A vida e o cotidiano e a rotina, ele é desafiador. Então, eu já me separei e já me casei novamente com meu marido muitas vezes, né? Porque a gente já brigou e já se reconciliou em todas as vezes, graças a Deus, né? E estamos aí vivendo essa vida juntos. E tenho 2 filhos maravilhosos com esse marido que Deus me deu, que é a Rebeca, de 7 anos, e o Benjamin, de 4. Lindo. Benjamin está indo para agora em maio, né? Faz 5 anos, e a Rebeca está indo para 8 anos em junho. Então, essa é a minha parte, né? A parte que eu consegui aí, pelo menos, separar para contar um pouquinho. E hoje estou prefeita da cidade. Já fui vereadora de 2009 a 2012. E fui uma vereadora combativa, atuante, né? Que brigou por princípios, acho que desde o começo. E agora a população de Jarinu apostou em mim. Estou aí como prefeita de Jarinu. No 3º ano, né, do seu mandato. Pela 3ª vez, né? Na 3ª vez disputando, consegui. Lá em 2012 eu disputei, depois disputei em 2016 e agora disputei em 2020, fui agraciada e estamos aí nessa missão. Que legal. A prefeita estava falando um pouco do André, né, seu esposo. Já queria puxar um gancho daí. Como que essa questão de associar a vida pública, a vida política, que a gente percebe que trabalha muito, né? Nós acompanhamos as redes sociais da prefeita, então é sábado, é domingo, tem horário, programações, né? Não tem muito horário, né? Como que vocês lidam com isso? Porque a prefeita falou, minha prioridade é Deus, nós vamos entrar nesse assunto depois, mas em segundo lugar, a minha família. E como que é isso? Como que é lidar com essa situação? Porque as demandas do ofício de um prefeito de uma cidade são enormes, né? Ela é bem comparável a um ministério pastoral também, porque as demandas são enormes também. As pessoas não sabem, mas as demandas são grandes. Demandas, às vezes, de madrugada e tantas coisas. E como que vocês lidam com isso? Como que o André lida com isso e as crianças? Não é fácil. E quando a gente fala não é fácil de verdade. Tem desafios, tem discussões, tem desarranjos, mas no final das contas acaba sempre dando certo, né? Porque, veja, a gente teve que reestruturar a nossa rotina e a nossa vida em função desse trabalho que eu estou vivendo hoje, né? Dessa missão, que não eu não desmereço nenhum trabalho. Eu acho que é um trabalho como qualquer outro, né? Que é um ofício onde você tem sacrifícios, tem, lógico, muita coisa boa, né? Porque senão não seria insuportável. Mas é desafiador mesmo, porque toda a nossa vida teve que ser organizada em função disso. Sim. É um trabalho como outro qualquer, mas que exige uma responsabilidade enorme que impacta em 40 mil vidas. Que hoje nós temos uma população ali em Jarinu de 40 mil habitantes, quiçá também em toda a região, porque o que você faz, você não está ilhado, né? Não é só a cidade de Jarinu que existe. Então, o que você faz reflete inclusive na região, dependendo da ação que você tem. Então, realmente tem muita responsabilidade. Hoje eu não respondo só por mim, eu respondo por uma sociedade, né? Sem dúvida. E, em função disso e dessa responsabilidade, a gente teve que fazer arranjos.
Eu falo que eu só consigo participar da vida pública porque eu tenho uma rede de apoio realmente muito, mas muito parceira, assim. Legal. E que contribui muito para que eu consiga fazer com qualidade. E dentro dessa rede de apoio, óbvio, está o meu marido, que é um grande colaborador. Eu falo que ele é um marido totalmente funcional. Eu não preciso dizer para ele, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não, ele simplesmente faz porque é ele quem está hoje conduzindo grande parte das atribuições dentro da minha casa. Então, nós dividimos a tarefa. Se um lixo não foi tirado, ele não fala por que você não tirou o lixo. Não, ele vai lá e tira porque ele sabe que é parte da atribuição dele cuidando da casa, assim como eu. Certo. Então, se eu chego em casa e, sei lá, as crianças não jantaram, eu não falo por que você não deu tempo em casa. Certo. Você deu janta para as crianças? Sim. Ai, que bom, legal, falta alguma coisa para fazer? Se eu chego e ele diz não, eu vou lá e eu faço. Então não tem a cobrança do porquê você não deu. Porque somos 2 adultos funcionais dentro de casa, onde a gente assumiu a responsabilidade conjunta da casa e dos filhos. Legal. Então, isso é muito importante para que eu consiga ocupar o setor público e desenvolver todas as minhas atribuições de forma mais tranquila, porque ele realmente incorporou e ajudou nessa função de ser um adulto realmente funcional que assume as responsabilidades dentro da casa e com os filhos. Isso me ajudou muito. E a minha família também colabora demais, viu? Então eu destaco não só o papel do André, como também dos meus pais, das minhas tias, porque a gente mora tudo muito pertinho, viu, Léo? E isso facilita bastante, bastante mesmo. Porque tem dias que o André também se dedica às atividades para que ele se sinta bem, como faz atividade esportiva, enfim. E nesses horários, se eu estou ocupada e não consigo estar com as crianças, a gente consegue recorrer à minha mãe, ao meu pai, à minha tia. Então, ter uma rede de apoio nesse momento, principalmente com relação aos filhos, Sim. que mais demandam atenção e que merecem atenção e que é legítima essa atenção, é ter essa rede de apoio adequada. E, além disso, saber ter tempo de qualidade, que não é quantidade, né? Eu não tenho hoje quantidade de tempo com a minha família em função desse trabalho. Às vezes isso até dá um pouco de culpa, a gente se cobra e tal, mas é temporário. Eu entendo que hoje eu estou me dedicando a isso e eu quero fazer com qualidade. Entrei para ser com qualidade, né? Legal. E em função disso, tem me exigido, lógico, organizar o tempo de forma produtiva. Então, estar em família com qualidade é um desafio. Porque estar com qualidade não estar vendo celular, porque hoje com o celular na mão você pode trabalhar 24 horas, se você quiser. Com certeza. Né? É conseguir realmente estar ali, dedicar o tempo realmente que as crianças merecem, né? E que é delas. Que precisa. Que precisa. E elas entendem, né? A Rebeca entende, acho que ela é um pouquinho maior, né? Eles conseguem entender a função que a mãe exerce de tanta relevância assim na cidade? Eu sei, né? São crianças, mas elas conseguem compreender que elas não têm a mãe 24 horas por dia? Eu, de verdade, sendo muito honesta, acho que não. Não conseguem compreender a dimensão do trabalho da mãe e não conseguem compreender também essa quantidade de tempo que hoje não está tão disponível como era há 3 anos atrás, Sim, por exemplo. sim. Né? Porque a gente vê, por exemplo, pelo nosso filho, o Léo, né? As meninas também cresceram nesse ambiente, né? Porque nós pastoreamos já há 17 anos. Então, principalmente, a Isabela nasceu nisso praticamente, a Gabriela. E a gente vê hoje que a gente viveu um tempo onde nós não nos importávamos tanto com essa falta, que a gente deixou uma lacuna, assim, no início do ministério. Para que negócio vamos fazer. E hoje a gente olha, por exemplo, o nosso filho, o Léo, de 3 anos, tem momentos que eu vou sair para ir para a igreja que ele chora. Porque ele quer ir. Ontem mesmo a gente teve um tempo de oração na igreja e ele que não, eu quero ir orar com vocês. Então a gente vê, né, essa necessidade desse tempo de qualidade para a família, né? Eu vivo isso. E eu acho que quando a criança chega ao ponto de cobrar, é porque a gente precisa... Opa. Peraí. Exatamente. Preciso repensar um pouquinho aqui.
E quando eu digo que é difícil, é porque é difícil mesmo. O trabalho, principalmente hoje o trabalho que eu estou vivendo, ele nos consome. Demais. Não é só como prefeito. Eu acho que qualquer pessoa que é envolvida, é engajada, gosta do que faz, ela tem muita facilidade para ser levada por aquilo. Porque acaba virando uma outra paixão na sua vida, Sem né? dúvida. Que você acaba fazendo com dedicação, paixão, no sentido de você querer fazer aquilo, né? De estar envolvida com aquilo. Então, hoje eu sou essa pessoa no trabalho, sabe? Eu gosto do que eu estou fazendo. Então, se deixar, eu sou levada realmente pelo trabalho. E, às vezes, até a sensibilidade de pessoas que trabalham comigo me ajuda muito para isso. Viu, hoje você não vai buscar as crianças? Vou, pode deixar, tô atenta aqui. Legal. Você tem isso. uma galera que porte e também lembra, ó, você tem o seu filho para buscar. E veja, a minha família não deixa de ser a prioridade, né? Não deixa de... Só que concorre com essa outra paixão e no dia a dia, pelo consumo do tempo, se você é levada por esse engajamento com o trabalho, quando você vê o tempo passou e você não se deu conta. Opa, peraí, ó, eu preciso sair, preciso ir buscar as crianças na escola, ó, eu preciso correr porque hoje sou eu que vou levar lá no... É muita coisa para assimilar, né? Porque a prefeita falou assim, olha, é como uma outra profissão. É verdade. Ela é um trabalho como o outro qualquer, mas tem uma diferença que eu vejo que é grande, que a gente vive isso também no Ministério, que assim, um contador, a hora que deu 5 horas da tarde, 6 horas, ele fechou o escritório dele, ele vai para casa, ele passa no mercado, por exemplo, e ninguém vai falar com ele sobre o imposto de renda. Você está entendendo? Agora, a prefeita, quando ela é no mercado, a pessoa lembra de um monte de coisa e quer falar, ou mesmo quer, olha, é a prefeita, eu quero falar com ela, né? Eu quero um oi dela. Então, porque não é fácil lidar com isso. Às vezes você está com seus filhos ali, né? Eu vou, por exemplo, levar eles no parquinho. Então, assim, o contador, ele vai lá levar o filho dele no parquinho, ele é o contador, ninguém se preocupa com isso. Agora, a prefeita está no parquinho, não é verdade? Então, acontece às vezes com a gente, também no ministério, você está num restaurante. Já aconteceu. Da pessoa sentar e... dá licença, eu tô aqui com a minha família, como assim, né? E não é fácil lidar com isso, né? Mas o legal disso, Léo, assim, pelo menos é a grande concorrência, assim, do meu coração e é a grande concorrência no meu pensamento. Porque eu lido bem com isso. A questão é que a criança não lida. Então, eu vou te dar 2 exemplos. Um dia eu estava na feira, eu falei, vou comer um pastel. As crianças adoram ir na feira comprar adesivo numa barraca que tem lá de... Aí eu sempre quando eu vou, gosto de comer pastel e tal. Eu tava chegando na feira e uma pessoa parou para conversar comigo. A Rebeca e o Benjamin começaram a andar. Ei, Rebeca, Benjamin, delicadamente, né? Volta aqui com a mamãe. Aí o Benjamin parou, voltou, a Rebeca continuou andando. No que a Rebeca continuou andando, eu... Espera só um minutinho. Tem filhos que estão aqui. E a pessoa, não, peraí, é rápido que eu vou te falar. Não, rapidinho. A minha filha tá andando. Rebeca não. Peguei o braço da pessoa e falei, vem comigo. E levei pra ir atrás da Rebeca, porque a pessoa tem a sua urgência naquele momento, muitas vezes ela não entende o que é essa divisão de papel, e eu nem culpo. E a minha filha não entende que, peraí, a mãe dela precisa parar e dar atenção, porque hoje faz parte do trabalho. Então, eu lido bem com isso, porque eu me arrumo ali na situação. Mas talvez, o que eu falo que é a divisão talvez a criança não entenda isso, porque ela tá naquele momento dela com a mãe. Ela quer ir lá e comer o pastel, comprar o adesivo dela. Exatamente. E a pessoa também às vezes não me entenda, porque ela tá naquele momento que ela quer resolver, é a oportunidade que ela tem, porque ela não vê a prefeita todo dia. Sim. Então, a oportunidade que ela tem de chegar ali e de pedir o que ela precisa, né? Então, eu tentei agregar tudo naquele momento. Não é fácil, não é sempre que a gente tem a sabedoria. Tem que ir na feira lá em outra cidade, ué. O outro exemplo, Léo, é que eu tava, essa semana, levei a Rebeca no shopping, a Rebeca e o Benjamin, foi domingo agora, e... fui eu e eles. Eles disseram, a gente quer um dia com a mamãe. Eu disse, tá bom, então esse vai ser o nosso dia, eu e as crianças. Levei-os no shopping e fomos comer lanche e tal. Tava andando, encontrei uma pessoa de Jarinu. Oi, tudo bem? Tudo bem. É meu dia com vocês. Então, esse dia eu falei, não vou ficar olhando o celular, não vou, a gente faz o combinadinho.
Quando eu parei para conversar com a pessoa, a Rebeca falou, você falou que era o nosso dia hoje. Ela denunciou. Aí eu disse, É aí que acende um alerta. Aí eu disse, olha, eu tenho que ir, que hoje eu tô passeando com as crianças e tal, mas eu sempre deixo essa brecha. Eu sou muito acessível, né? Então, a oportunidade que a pessoa tem não é só me encontrando no shopping, enfim, ou na feira. Eu sempre falo, olha, pode deixar, vou tomar providência, se é alguma coisa que eu consigo resolver no celular rapidinho, eu resolvo. Caso contrário, eu sempre falo, olha, pode ligar na prefeitura, pede para falar com a Johanna, que hoje é quem cuida da minha agenda. E vamos marcar, né? Eu quero te dar atenção. Se é alguma coisa que eu brevemente resolvo pelo celular, eu já mando. Eu não me incomodo. Mas o que é importante nisso é que a criança não tem a maturidade emocional para entender ou para elaborar isso muitas vezes quando acontece. E a pessoa também naquela ocasião, igual a pessoa que chega chorando, ela está numa necessidade emocional. Então, talvez ela realmente não consiga agregar esse pensamento de, o Léo tá lá com a Andresa, estão no momento deles. Talvez não consiga mesmo. Não. Então, ter essa habilidade para lidar com isso nesse momento e com tantas outras situações adversas que podem acontecer é o nosso desafio. Exatamente. Tem uma história que as pessoas precisam entender também. Eu acho que tem esse meio... Nós somos prestativos no serviço e a gente quer servir o tempo inteiro. Então, assim, só que às vezes o que as pessoas precisam aprender é a respeitar os horários, a respeitar as pessoas, a respeitar o próximo. Porque tem uma história que o pastor Luciano Subirá, ele conta, de um esposo que ligou para ele, falou, pastor, eu preciso que o senhor venha aqui agora, porque eu vou separar, se nós estamos acabando com tudo aqui, nosso casamento está acabando. E falou, olha, eu não posso ir agora. Mas amanhã cedo, a primeira horário, eu estou na sua casa. E a pessoa falou, não, pastor, porque se o senhor não vier, nosso casamento vai acabar. E porque é agora, porque é urgente. O que o senhor tem de tão importante que o senhor não pode vir aqui? Falou assim, eu estou indo com a minha esposa no cinema. Aí a pessoa respondeu, que absurdo. Eu aqui acabando o meu casamento, está tudo destruindo, e o senhor vai levar a sua esposa no cinema. E falou assim, é por isso mesmo que o meu casamento não está acabando. Então, assim... Porque um dia a vocação vai acabar, o ofício público vai acabar, mas a família vai ficar. E aí eu acredito que aí é que a gente vai ver o legado que a gente deixou. Então isso acontece também no ministério. Porque eu costumo falar, o ministério, ele, se Deus quiser usar o pastor durante 10 anos, 15 anos e depois nada mais. Porque se o meu ministério ele for um sucesso, mas a minha família for um fracasso, tudo foi um fracasso. Com certeza. Não é? Então, assim, essa tensão ela é bastante importante, né? Você sabe, e é importante também essa conversa, porque isso me chama a atenção mesmo, de que tem muitas pessoas que compreendem isso, né? E que entendem essa missão, mas que o trabalho, ele não pode estar acima realmente da sua família. Das né? prioridades, né? Dos princípios, né? E para nós que somos cristãos, a gente tem essa compreensão, né, de hierarquia das coisas. Nem todo mundo tem, mas grande parte das pessoas tem essa compreensão. Às vezes, quando eu sinalizo para algumas pessoas, eu tô com os meus filhos aqui, não quero atrapalhar, a pessoa já se constrange, eu já dou outros caminhos, já falo, então vamos falar depois, anota meu número. Meu número eu passo para todo mundo, viu, Léo? Todo mundo tem meu telefone. Muito interessante. E eu me sinto muito respeitada pelas pessoas. Não tem quem muitas vezes fique importunando, vamos dizer assim, para ficar pedindo qualquer coisa. As pessoas que entram em contato comigo e que necessitam, estão entrando pela necessidade. Então, eu faço questão de atender. Eu não... às vezes é de madrugada. Já tive pessoas que vieram bater na minha porta 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. E não tem problema, eu atendo. Porque eu volto a dizer isso. Eu acho que quem está na chuva se molha. E eu sei que faz parte da missão. Então, eu não me incomodo. Já teve vezes de eu estar com gente em casa, visita, enfim. E vou lá, atendo, faço o que é necessário. E não tem problema. Eu acho que todo mundo que está envolvido comigo sabe disso, né? E eu sou muito disponível. Eu escuto isso dos secretários. Secretários falam, a prefeita, ela é tão disponível, a gente tem que desenvolver essa habilidade junto com ela, né? Porque as pessoas entendem que aqueles que estão trabalhando comigo têm o perfil da prefeita, né? Com certeza. Mas é isso.
é importante até chamar essa atenção, porque às vezes eu peco nisso também. Nessa Voluntariedade, né? De Isso. querer servir e tal. O tempo E o pouco que a gente se conhece, a gente vê que você é muito apaixonada por tudo que você faz. eu né? faço E mesmo. você é muito intensa, né? E outra característica é que você é humana, né? Você é humana, como você já disse, eu gosto de pessoas, eu gosto de sentir o cheiro de pessoas, né? Então isso é muito interessante. Mas eu queria te perguntar uma coisa, Débora. E qual é a sua válvula de escape diante de tudo isso? Acho que eu tenho algumas, talvez não seja só uma. E eu falhei em uma delas, inclusive, e estou pagando um preço agora, né? Porque eu sempre pratiquei esporte, Jogadora de basquete aí, ó. Tá no sangue. tá vendo? Por isso que eu falo que eu tenho 2 metros, mas eu só nasci com 1,5. É isso mesmo, foi armador. É da mesma geração. Eu jogava no esportivo, ela jogava no São João. É isso mesmo, São João. É bom ter alguém de testemunho, viu, Léo? Porque às vezes eu falo que eu joguei basquete e eles não acreditam por causa do seu tamanho. Como assim? Não, mas É se você verdade, ver o tamanho né, da Magic Paula, Eu dou tamanho da perfeita, é verdade. É baixinha São João também. ali, Mas uma é atividade física, que aliás não serve só como válvula de escape para mim, mas eu acho que deveria ser uma prática para todo mundo, para resgatar a sanidade, para manter a saúde física e a saúde mental, inclusive, né? A outra questão é cuidar da minha saúde mental. Então, eu tenho uma pessoa que me acompanha há bastante tempo e eu, de forma recorrente, procuro essa mentoria, né, essa orientação, porque senão você não dá conta, né, de equilibrar tudo. Volto a falar, eu tenho uma família muito amorosa, eu me sinto, assim, muito privilegiada. Eu sei que vocês me perguntaram disso, mas eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Porque isso faz toda a diferença na minha vida. E eu acho que é um pouco do que me motivou e me levou, inclusive, para a política. Porque eu me sinto privilegiada em muitos aspectos. Eu sinto que Deus foi muito generoso com a minha vida. Eu me sinto realmente uma filha muito amada por Deus. E eu vejo que algumas pessoas não tiveram o privilégio que eu tenho. Sem De dúvida. ter uma família estruturada, organizada, de ter tido oportunidade de ter estudo de qualidade. E isso fez toda a diferença na minha vida. E eu me lembro o dia em que eu fiquei incomodada com algumas injustiças sociais que eu percebia. Então, gente que não conseguia ter acesso ao consultório para tratamento, mesmo tratamento gratuito, não tinha condição de mobilidade. Gente que muitas vezes vinha para o consultório e me falava de problemas que passavam desde a miséria da falta de alimento, da privação de alimento, como outras misérias, né? Isso no consultório de psicologia. E daí isso foi me incomodando tanto, porque um dia eu me lembro assim desse dia, né? Um dia eu cheguei em casa e falei pro meu pai, poxa, tantas pessoas que precisam de tantas coisas, né? E eu tive tanto na minha vida, assim, eu tive acesso à saúde de qualidade, acesso à educação de qualidade. Se eu precisasse de alguma coisa, meu pai não pudesse me levar, eu tinha quem pudesse me levar. E eu comecei a notar, assim, eu me lembro quando eu tive esse despertar de pessoas que não tiveram a mesma sorte. Então, eu fui muito impactada por aquilo. Eu cheguei e falei pro meu pai. E minha mãe estava fazendo almoço, eu esperando para almoçar na casa da minha mãe. E eu conversando com meu pai a respeito disso, como se estivesse jogando conversa fora. E meu pai virou e falou, Débora, eu sei que você não vai gostar do que eu falo. Porque meu pai sempre quis que eu participasse da política e até então, naquela ocasião, eu não queria. Ele falou, mas existe uma forma de você mudar isso. É participar. Se você não se colocar à disposição da política, talvez você vá ficar queixando, reclamando de quem tem essa disponibilidade para fazer a diferença na vida dos outros. Você vai reclamar e se você não participar, talvez nunca aconteça da forma que você imagina e disposta com esse amor, com esse coração amoroso, né? Ele não falou desse jeito, mas mais ou menos desse jeito. E eu disse, puxa vida, eu sempre lutei porque meu pai falava, você tem que ser vereadora, você tem que ser vereadora, você tem que participar. E eu falava, não quero isso pra mim, eu sou psicóloga. Aí, quando eu tive esse despertar, eu disse, puxa, eu sou muito privilegiada. E para essa justiça, assim, para que as pessoas tenham direito.
tenho esse direito garantido e tenha esse acesso, como eu tive. E é isso, eu acho que nesse despertar eu fui participar da política, me filiei a um partido, na ocasião o PTB, né? E fui participar, fui candidata a vereadora, fui eleita na primeira já tentativa, né? E é isso, fui impulsionada por conta disso. Então, acho que essa é a minha vocação mesmo. E consegue conciliar hoje, o prefeito Sá falou um pouquinho da psicologia, e esse assunto para a gente chama atenção, porque minha esposa é totalmente voltada para isso, né? Está se formando agora em psicopedagogia e já começou a psicologia e a meta é concluir a psicologia também. Conseguiu continuar associando essa questão de vida pública e o consultório de psicologia? Hoje eu não atendo. Não atendo porque eu não consigo me dedicar com qualidade para fazer um atendimento, né? O atendimento psicológico, ele exige que você esteja ali inteiro para atender a pessoa. Se a pessoa te procura por uma dificuldade, ela espera que você tenha aquele tempo para ela. E ela merece aquele tempo de qualidade. Se você estiver lá e pensando, nossa, tá chovendo e das estradas, como vão estar agora com essa chuva? Pronto. Acabou. Já foi roubado o tempo daquela pessoa. Isso. A sua atenção já foi roubada. E hoje eu não consigo dedicar esse tempo de qualidade para fazer, me dedicar para uma psicoterapia, para ser uma facilitadora ali dentro do consultório. Mas eu hoje sou uma outra facilitadora, uma outra mediadora, né? E eu creio que a minha formação como psicóloga me ajuda no meu dia a dia. Então, existem pessoas que me procuram, você é formada em psicologia, você não pode me atender? Eu falo, eu posso te recomendar, eu posso te indicar pessoas. Olha só, e tem gente que procura ainda. Ainda procura. Eu acho que eu tive uma educação que a minha mãe acho que me instruiu a tudo que eu for fazer, procurar fazer com qualidade, né? Então eu sempre, na minha profissão mesmo como psicóloga, eu sempre procurei me aprofundar, estudar e me dedicar realmente com muita verdade. E eu acho que tem uma coisa que é importante, que é a vocação. Eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu acho que é o mais importante nessa história toda. Eu acho que Deus foi me construindo para eu chegar até aqui. Eu acho não, eu tenho certeza. E a gente crê nisso, sim, né? Deus foi realmente me forjando para que eu pudesse chegar até aqui. Então, todas as experiências que eu fui passando, não só na minha vida privada, mas como também minha carreira profissional, foi me moldando, me capacitando, me forjando para que eu pudesse chegar nesse momento. Porque estar prefeita exige muita habilidade interpessoal. Sem dúvida. E ser psicóloga faz a diferença. Exige uma capacidade emocional muito grande. Porque na mesma hora que você atende uma pessoa e a pessoa está lá se queixando, você faz uma reunião importante para projetar um negócio que te brilhe os olhos e você está feliz, dizendo, olha, o caminhão quebrou assim, poxa vida, daí você tem que pensar uma solução rápida. A sua vida emocional e o seu psicológico, ele faz assim o tempo inteiro, é uma montanha russa. Se você não tiver a capacidade emocional de fazer a gestão das suas emoções, você pira. Então, faz toda a diferença na minha vida a história que eu tive. Então, a história que eu tive e que Deus me possibilitou viver foi me forjando para que eu pudesse hoje estar com qualidade onde eu estou. Interessante isso, né? Porque é um lado que a maioria das pessoas, elas não enxergam, né? Como eu falei, às vezes a pessoa olha e enxerga o cargo, é a prefeita, tem que fazer, tem muitas demandas, tem isso que, né, qualquer trabalho vai ter. Agora, lógico, a prefeita responde por 40 mil pessoas, como foi falado aqui. Mas esse lado de lidar com o psicológico, por isso que eu sempre faço esse paralelo do Ministério Pastoral também com o ofício hoje da prefeita, porque a gente lida com isso, né? O pastor é aquele que faz um velório de manhã e à noite ele está celebrando um casamento. Né? Isso. Então, às vezes o pastor, ele acabou de participar de uma reunião de oração onde foi tremendo, foi algo poderoso, mas daqui a pouco ele está lidando com uma pessoa que está falando mal dele. Então, assim,
esse lado... Eu não sei o que é isso, viu, Léo? Não sei o que é falar em mal de mim. Não sei. Nós pastores também, viu? Ninguém fala mal de pastor. A gente agrada a todo mundo. Então a gente lida com isso também. É interessante escutar esse lado, porque que nem, como eu falei, a Andresa ela é uma estudante hoje, com certeza. E ela, que nem a gente também tem que tratar das nossas emoções, porque as pessoas acham que tudo é espiritual, né? O pastor vai orar, o pastor é o cara que ora e tá tudo bem, e não é. Então a gente também, que nem a Andresa, ela passa por psicólogo, com a psicóloga também, né? E eu, agora em dezembro passado, eu precisei passar por um psicoterapeuta também, porque minha cabeça estava dando um nó, e foi muito bom. Então, as pessoas precisam entender que vai ter o dia que a gente não tá bem, vai ter o dia que a gente tá mal, e porque a gente é ser humano. Então, por trás do pastor, por trás da pastora, existe uma pessoa. E essa pessoa precisa ser respeitada e nós precisamos nos respeitar, porque senão nós mesmos vamos nos auto-sabotar. E se a gente se sabotar, ninguém mais respeita a gente. E você falando isso, eu penso imediatamente em Jesus Cristo, né? Deus podia ter dado Jesus para nós de outras formas. Às vezes até que a gente nem imagina que possa existir. Mas ele nos deu a forma humana de Jesus. Isso é para validar que a gente tem que viver como humano mesmo. Quem tem a liderança pastoral, quanto mais os seus filhos te olharem como ser humano que necessita de ajuda, que se entristece, que busca ajuda, é bom para ele reconhecer o lado humano. E Jesus se fez homem com sentimentos. Sim. Quando ele foi no monte... Chorou, já dizia o Racionais. Jesus chorou e diz que ele sentiu uma tristeza de morte. Ou seja, foi uma tristeza profunda. Quantos de nós não sentiu tristeza profunda? Estudiosos dizem que quando ele suou sangue, né, no Getsemane, foi um profundo momento de depressão. Eu já ouvi falar isso. Diz que ele irou-se quando ele estava à frente da sinagoga. Ou seja, Jesus foi o homem de verdade, o humano de verdade. E por que nós não podemos ser? Exatamente. Né? Se nós procuramos na nossa vida nos espelhar Cristo, inclusive é no lado humano. A gente não pode negligenciar as nossas emoções. E o trabalho, não só para mim, como para você... E eu creio que para todos aqueles que são apaixonados pelo seu trabalho, correm esse risco de viver demais o trabalho, viver demais a missão, a função e... Esquecer um pouquinho de nós. Isso, né? E esquecer de si mesmo. E daí é a receita para o insucesso, né? Eu sou desafiada por isso. Eu confesso que eu estou falando disso com vocês aqui, como é o caso de falar sobre a união em trabalho, como também essa questão de se cuidar e com o trabalho. Eu sou desafiada por isso todo dia. Mas Deus é tão bom que Ele nos dá sinais, né? Então, quando você começa a ver que você está... Passar do limite, né? É isso. São sinais. Né? O nosso corpo dá sinal, né? As emoções dão sinais. Enfim, e daí é hora de reavaliar, né? É isso aí. Deixa eu te perguntar, né? Você falou, né, que as pessoas... A gente consegue agradar todo mundo, tô brincando, né? Como que você lida com as críticas em relação a você e em relação ao cargo que você ocupa hoje como prefeita? Porque a gente sabe, né, que é difícil. Vamos lá, eu acho que são duas coisas realmente, né? São duas coisas distintas. Primeiro, que quando eu vejo críticas ácidas com relação ao trabalho, eu procuro sempre olhar para o que está sendo dito. Porque tem muita verdade às vezes. Sim. A pessoa, por exemplo, que está brava e que acaba criticando o governo, qualquer coisa assim, tem um fundamento por trás daquilo e que eu preciso ver. Então, eu não posso, só porque a pessoa está fazendo crítica, desconsiderar, porque eu vou deixar de atender uma necessidade, porque por trás daquilo tem uma necessidade. Na maior parte das vezes. Às vezes não. Às vezes está ligado a projeções... maldosas. Isso. E às vezes até de interesse político de outras pessoas, que fomentam, de repente, a coisa ruim,
para tentar derrubar o governo para chegar a um propósito pessoal daquele grupo político ou daquele adversário, enfim. E daí eu vou para o outro ponto, que é quem tá na política tem que saber que existe oposição, tem que saber que existe realmente adversários. E daí é a hora de eu filtrar e dizer, bom, isso tem a ver com eles, a necessidade daquele grupo político, a vontade daquele grupo. E aquilo eu não vou mudar, porque faz parte desse universo. E às vezes quando tem pessoas sendo usadas por conta desse manejo político, dessa manipulação política, aí eu falo com a pessoa. Ah, então a prefeita procura a pessoa e fala. Claro, eu sempre procuro. Agora, volto a dizer, eu não mudo as pessoas, principalmente se elas não quiserem mudar. Mas eu sempre procuro, quando eu vejo que tem pessoas sendo usadas por esse tipo de manejo político de oposição ou qualquer coisa assim, para alertar. E se ela tem uma reclamação real, eu procuro ouvir para ver se eu consigo atender. Porque é o meu papel. O meu papel não é só para agradar quem me agrada, ou quem me apoia, ou quem... Não, eu estou para trabalhar para todos, inclusive para quem é oposição, inclusive para quem fala mal. Agora, a pessoa da Débora, vamos lá, eu sou bem resolvida, se é que eu posso dizer assim, de saber, nessa vida, que a gente não vai agradar todo mundo. Eu sou muito resolvida nisso. Eu sei que tem gente, para algumas pessoas, o meu perfil, o meu jeito... não agrada, não é legal. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou continuar respeitando aquela pessoa e ela vai continuar me respeitando. O problema é quando deixa de respeitar. Isso. Então, não gostarem de mim é natural. Agora, desrespeitar, ofender, aí é ruim. Não é fácil, acho que para nenhuma pessoa se sentir injustiçado. Então, você ser avaliado de determinada forma que você não é. Você fala... Caramba, eu não sou aquilo. Mas tudo bem, porque tem gente que vai fazer uma má avaliação da gente, ou uma avaliação distorcida do que a gente é. Porque é do ser humano, a gente avalia as pessoas, julga as pessoas, mesmo que às vezes não externe. Tem gente que pensa um negócio, mas nunca vai te falar a respeito daquilo. Uhum. A questão é o desrespeito. E o ódio, a necessidade de manipular as pessoas e, em função de manipular, falar inverdades, injustiças. Aí é ruim. Aí me afeta como pessoa, e se é ligado à política, me afeta como política também, porque não é legal. Eu acho que não é legal para ninguém. E tem disso, né? Eu procuro sempre filtrar. E filtrar é passar pelas camadas mesmo de razão e de emoção. Quando eu vejo qualquer tipo de injustiça, eu avalio. Eu vou procurar aquela pessoa ou eu não vou? Se eu procurar, vai mudar? Não vai mudar, porque tem outro que está ligado a fulana, beltrano. Certo. Bom, então não vale a pena. Mas se eu não for, eu vou ficar em paz? Eu procuro fazer um filtro. Eu procuro ir... Tem que ser psicóloga mesmo. Eu procuro avaliar. E vai ter hora que eu vou escolher ficar no incômodo porque não vale a pena tentar resolver. E vai ter hora que eu não vou ficar no incômodo e eu vou tentar resolver e não vai ter solução. Vai ter hora que eu vou buscar resolver e vai ser bem sucedido. Enfim, como é para qualquer um, na verdade. Sim. Eu acho que a grande diferença é que às vezes eu falo, né? Eu sou o produto que está na vitrine. E quando eu penso nessa ideia do produto na vitrine, quando você está no shopping, você está passando em frente a uma loja, você fala, pô, que conjunto legal, que roupa legal, que, sei lá, objeto legal e tal. Você vai gostar. Mas não é todo mundo. Tem gente que vai passar e vai falar, nossa, eu nunca compraria um negócio desse, não sei o quê. É isso, a gente está na vitrine. Bem, né? E tá tudo bem, é isso. Tá tudo bem porque a gente não é unanimidade. Tem um ditado que diz que toda unanimidade é burra, né? E é isso, a gente não é unanimidade. Por isso que existem outras igrejas, por isso que existem outros ministérios. Exatamente, exatamente. E, prefeito, deixa eu fazer uma pergunta que acredito que talvez seja mais importante até pra gente.
Quando começa a sua história com Jesus, ou a prefeita já vem de uma família cristã, evangélica, como que é? Conta pra gente um pouco disso, que pra gente é importante, porque nós sabemos, né, que a prefeita ela levanta a bandeira do evangelho, né? Eu já tive o privilégio de participar de alguns momentos, né, na prefeitura, no gabinete. Eu sei que a prefeita ela recorre até a oração dos pastores da cidade e tal. E como que começou essa história com Jesus na sua vida? Eu tive... Tem gente que tem um encontrão com Cristo, né? E fala, nossa, a partir de agora eu não posso negar Jesus Cristo. Que tem aquela reviravolta na vida. Então, sei lá, gente que se acidenta e que tá quase na beira da morte e tem um encontro com Cristo. Gente que de repente passa por uma situação de fundo de poço e que tem um encontro com Cristo. Eu creio que a minha conversão, ela foi paulatina. Mas eu fui, como eu já disse aqui para vocês, eu sempre reconheci que eu fui muito abençoada na minha vida, assim, muito mesmo. Quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, eu já quando estava em período de estágio da universidade, eu sempre fui muito empenhada, estudiosa mesmo. Eu sou a que era a CDF da turma. CDF. Mas não tem como você ser psicólogo, estudar psicologia e ser estudiosa, gente, não dá. É verdade, não é, viu? Eu sou objeto de estudo em casa. Porque ela já me diagnosticou com um monte de coisa. Você tem TDAH, você tem isso. Eu falei, eu sou um retardado. Mas dizem que de médico e louco todo mundo tem pouco, então fica tranquilo. Eu tenho problema, eu não sou normal, não. Não, mas tem horas que eu penso também, gente, não é possível. Observando as pessoas. Em todo lugar eu tô observando, acho que eu tenho problema. São perfis, né? Bom, mas eu sempre eu me senti muito privilegiada mesmo, né? E em função de ter me dedicado ao estudo já na época da faculdade e começar a me interessar por abordagens e tal, eu conheci num grupo de estudos um psicólogo e uma psicóloga que trabalhavam em São Paulo, e daí eles me convidaram. Falaram, eu não era nem formada ainda. Me convidaram, pô, vem aqui, né? Vem trabalhar com a gente, vem fazer grupo com a gente. E daí eu comecei a me envolver com essa turma e conheci uma psicóloga, que é a Esther, e ela apostou muito em mim. E ela disse, olha, eu tenho meu consultório, não uso todos os dias aqui em São Paulo, a gente pode começar a te indicar pacientes. Tanto ela quanto o Marcos, que são esses dois, assim, que puseram a mão em mim para me abençoar. E quando eles não tinham horário para atender pacientes, eles falavam, olha, a gente vai encaminhar para você. Eu tentei em São Paulo assim, e a Esther me sublocou o consultório dela para atender, então ela me cobrava um percentual para atender no consultório dela. Eu ia e voltava. Eu ia de carro até Campo Limpo, deixava o carro lá, pegava o trem, ia para São Paulo, atendia, voltava. Gente, ela é gente. É. Andou de trem, ela... vendo, É isso. E anda até hoje, tá? Gente, Aliás, eu sou pró transporte coletivo, porque eu acho que isso é uma forma também de impacto ambiental, que eu acho que é a solução, talvez, para o nosso estado. E eu ia para São Paulo, atendia lá, e a Esther começou a ver a minha rotina, porque tinha dia que eu terminava de atender no consultório, atendia o último paciente 10 horas da noite, eu saía de São Paulo às 10, eu chegava em casa mais de meia-noite, para no outro dia, às vezes, ir trabalhar na prefeitura, que eu já trabalhava como psicóloga da prefeitura. Eu sou servidora pública de carreira, esqueci de contar. Eu, antes de ter o privilégio de ser prefeita, eu trabalhei como servidora pública, ainda hoje eu sirvo, só que de outra forma. Mas trabalhei como psicóloga do setor público por 14 anos, antes de ser eleita prefeita, né? Então, eu ia para São Paulo, trabalhava até eu chegava em casa meia-noite e pouco, e aí a Esther começou a dizer, se você quiser ficar em casa nos dias que você não vai trabalhar na prefeitura no outro dia, porque lá minha carga horária era 30 horas, aí eu comecei a ficar na casa dela. Então, ela começou a me chamar para trabalhar, me deu o consultório dela, e depois ainda disse, olha, para não ficar muito difícil, pra você ter que ir voltar, se você quiser às vezes ficar em casa, fica à vontade. Aliás, depois eu vou mandar esse link para ela. Um beijo, viu, Esther? Maravilhosa. Ela é uma filhos também formados, ela é vó, enfim, tem uma família incrível.
E os filhos já não moravam mais com ela, porque já tinham casado, já tinham criado asas. Então ela tinha essa disponibilidade, me convidou depois para ficar na casa dela. E foi ficando na casa dela que fui olhando quem era a Esther, o Eliel, os hábitos deles e tal. E ela orava, ela tinha... O jeito de vida dela era diferente, e hoje a gente sabe que é Jesus que transforma a vida da gente, né? Aí eu disse pra ela, ó, eu quero isso que você tem aí. Eu quero ser desse jeito aí. Uau. E daí ela disse, olha, então eu vou te convidar um dia para ir na Comunidade de Jesus, que era uma igreja, ainda hoje existe, que é a Comunidade de Jesus, lá no Campo Belo, em São Paulo. E daí ela disse, então eu vou te levar para a igreja. Aí ela me levou um dia para a igreja para ver um culto. Quem foi pregar foi um senhor que chamava Valdinei. E ele foi pregar e ele disse, olha, eu preparei a palavra de hoje para vocês, e é uma comunidade pequena. Eu preparei uma palavra hoje, mas Deus está me incomodando e disse que não é para eu falar disso hoje. E ele começou a falar dos hábitos que a gente deve abandonar de vida, as coisas que a gente tem que dizer não na nossa vida para poder ver transformação. Porque não adianta a gente querer mudar e não mudar alguns hábitos. Querer uma vida diferente e não mudar o comportamento. Ele começou a falar disso. E era o que eu estava querendo naquele momento mesmo, era o que eu precisava ouvir. E eu, pô, caramba, que legal. E a partir daquilo comecei a ter um encontro com Cristo. Não, veja que interessante. O que me fez ir para Cristo não foi alguém ficar pregando de Jesus Cristo, mas foi observar o da Esther, do Eliel, e ver que era aquilo que eu queria para mim. Uau. A paz. Comportamento. O comportamento deles era diferenciado. Isso. E que eu creio que são os frutos do Espírito Santo que faz isso, né? Que nos transforma. E que automaticamente a pessoa que nos vê tem que reconhecer isso. Ainda que ela não saiba dar nome. Mas ela tem que reconhecer que tem essa diferença. E foi isso que me levou. Aí eu fui à igreja, aí eu comecei a ouvir falar de Cristo, comecei a ler a Bíblia, porque até então eu não lia, né? E isso foi realmente me transformando aos poucos. O grande encontrão, olha que incrível isso, porque isso foi mais ou menos em 2005, por aí que aconteceu, 2006 talvez, que aconteceu. Mas não foi não, foi um pouco depois, eu não vou me lembrar exatamente, que faz bastante tempo, tá? Eu não sou muito ligada a datas, assim, inclusive em casa, essa questão de aniversário de casamento e tal, é meu marido que lembra e eu que tenho mais dificuldade. Bom, só sei que anos depois, quando eu perdi um bebê, eu passei por um aborto, né? Eu tive um aborto espontâneo antes da Rebeca, e foi um momento muito triste. E um pagão, um médico pagão, que era o médico que eu passava na ocasião, ele não seguia nada de cristianismo, nada. E eu lembro que quando eu perdi o bebê, eu liguei para ele, eu falei, olha, eu vim fazer o exame e tal, aconteceu isso. Ele falou, vem para cá. E quando ele me disse, vem para cá, eu fui lá pro consultório dele e ele falou para mim, olha, você conhece aquela parábola das pegadas na areia? Eu disse, não. Ele disse, então, tem uma história que fala que quando a gente morre e a gente vai morar com Deus, Deus apresenta o filme da nossa vida. E Deus foi apresentar o filme da vida desse cara que tinha morrido. E ele fala, olha, a todo tempo eu estava com você. Tem duas pegadas, essa é a sua e essa sou eu, do seu lado. Estou a todo tempo com você. Um pagão, dando esse exemplo. E daí ele disse, olha, aí o cara olha e fala, mas tem um determinado momento aqui que só tem uma pegada, você me abandonou nesse momento. Ele disse, não, nesse momento eu estava te carregando no colo. E eu entendi naquele momento assim que Deus estava me pegando no colo. Oh. E eu entendi como Deus usa, como Ele é presente na vida da gente a todo tempo. Eu estava vivendo um momento assim de extrema tristeza. E eu entendi naquele momento Deus falando comigo. E foi incrível ver como o Espírito Santo, ele faz realmente a diferença
quando a gente dá ouvidos, né? E eu tive esse despertar. E depois eu falo que assim, o motivo de eu não negar Cristo nunca mais na minha vida foi quando eu engravidei da Rebeca. Porque 2 meses depois de eu passar por esse aborto, eu engravidei. Não poderia, porque eu passei por curetagem e tudo. E eu tive sangramento. Foi uma história que daria um livro, então não vou contar ela todinha aqui para vocês, que eu tô vendo que já estão chamando atenção pro tempo. Mas aí, um dia de madrugada, eu já não aguentava mais, eu chorava todo dia, porque eu tinha sangramento diário. Eu disse, Deus, se não for para eu ter essa gravidez, tira de uma vez, porque eu não aguento mais. Todos os dias chorando e achando, ai, agora vai acontecer. Porque eu tinha na memória Que ia acontecer de novo. acontecer de novo. E como Deus faz nova todas as coisas, né? E daí eu não aguentava mais, e cada vez era uma coisa, eu tive descolamento de placenta, eu tive, nossa, um monte de coisa. E daí nesse dia que eu orei a Deus, eu disse, Senhor, se for para acabar, que encerra logo. Termina logo com isso. Agora, se for para prosperar essa gravidez, me dá um sinal. Porque daí eu vou suportar qualquer coisa. Nem que eu tenha sangramento até o final. E Deus me deu o Salmo 126. No final do Salmo, fala que o fruto da colheita, você voltaria com o fruto da colheita em seus braços. E eu entendi, naquele momento, Deus dizer, você vai voltar com a sua filha, o seu filho, porque naquela ocasião eu nem sabia o que era ainda, nos seus braços. Aí eu disse que a partir daquele momento eu nunca mais ia negar Jesus Cristo. Porque eu tive vários problemas na gravidez da Rebeca. Mas em eu ia no médico, a médica falava, ai, você tá com suspeita de tal coisa. Eu falava, não tem problema. Vamos ver, porque Deus já tinha garantido para mim que eu ia voltar com meu bebê nos meus braços. E depois, quando eu estava lá, que eu ganhei a Rebeca foi para UTI, eu também fui. Eu lembro a máscara de oxigênio vindo na minha cara, assim, e eu falar, Deus, o Senhor não me trouxe até aqui para eu ir embora. Eu tive para ir eclâmpsia. E daí, eu disse, o Senhor não me trouxe até aqui para eu ir embora agora. E imediatamente o Espírito Santo me fez lembrar que eu ia voltar com o feixe da colheita no meu braço. E tá aí, tô aí até agora. Glória a Deus. Você sabe, eu disse que a partir daquele momento eu nunca mais ia negar Jesus Cristo. E desde lá eu mudei os meus hábitos, inclusive, de declarar Jesus Cristo, de mostrar que Ele é o Senhor e quem governa sobre a minha vida. E a todo tempo, tudo eu consagro a Ele. E isso foi realmente muito transformador. Então, a minha conversão ela foi paulatina, mas nessa caminhada eu tive alguns encontrões que me fez realmente dizer, olha, não tem jeito de viver diferente. Que legal, que bacana, que história maravilhosa. A gente teve, né, não vamos falar aqui agora, mas a gente teve um processo assim, de conversão também que tem a ver com a nossa filha que está ali, né, nos bastidores, dando todo apoio. Também tem a ver com o caso de UTI dela, recém-nascida, e é tão bom a gente entender como que Deus ele trabalha, né? Que as pessoas falam, puxa vida, mas por que Deus permitiu? Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Sobre cada situação. Então, a gente não tem como negar esse Cristo na nossa vida, né? O nosso desejo é que o maior número de pessoas sejam alcançadas por esse amor de Deus, porque é importante que a prefeita falou sobre sempre se sentiu amada pelo Pai, né? E é isso que nós somos, né? Uhum. Em todo momento, eu tenho falado isso nesses dias na igreja sobre a paternidade de Deus, que nós precisamos encontrar o nosso lugar no coração de Deus. Nós precisamos saber que Deus ele realmente nos ama, que nós somos filhos, que nós somos amados, nós somos queridos e ele quer que a gente perceba isso. Porque as pessoas acham que porque ela falhou aqui, falhou ali, de repente ela não é mais amada pelo Senhor. Uhum. E, prefeita, a gente já caminhando aqui para um encerramento, né? Temos alguns minutos ainda, mas o que a prefeita sonha para Jarinu? Porque nós sonhamos, depois eu quero contar um pouquinho do nosso, né, o nosso propósito. O que a prefeita sonha para a cidade de Jarinu em poucas palavras, hein? Eu sempre falo no bom legado, deixar um bom legado para a cidade, né?
Eu tenho algumas expectativas do ponto de vista financeiro, econômico. Eu tenho algumas expectativas do ponto de vista da desigualdade social. Eu tenho algumas expectativas do ponto de vista da saúde, da educação, da infraestrutura, enfim. Mas, acima de tudo, te falando de um propósito muito entre eu e Deus e que eu acho que eu posso dizer aqui. Com certeza. No fundo, assim, o que eu mais desejo, intimamente desejo, é que as pessoas possam reconhecer essa diferença. Oh. A diferença de ter Cristo na nossa vida, de caminhar com Deus, a diferença que faz pro amor próprio e pro amor às pessoas, e a diferença que isso pode fazer, de fato, concretamente, para a nossa sociedade e para a nossa cidade. Eu vou te dar um exemplo. Cristo opera na minha vida e ele me dá um perfil. Por mais que nós sejamos diferentes, enfim, mas nós temos princípios e querer ser igual. Ter um princípio que é cristão e que ordena sobre todas as coisas me faz ser uma pessoa justa, amorosa. Isso faz com que pessoas apostem, por exemplo, no nosso governo. Então, mesmo sem dinheiro, quantas pessoas nos ajudaram adotando espaços públicos para revitalizar e para pessoas que encontram comigo e falam, eu quero ajudar você. Ajudar o governo, mas falam, eu quero te ajudar. Sim. Porque a gente... E veja que as pessoas fazem isso porque quando você tem um governo que é desonesto, que não honra com o dinheiro público, que não trata certo o dinheiro público, que não trabalha, que não faz direito, que não cumpre esses princípios, vamos dizer assim, porque se você for olhar o princípio da administração pública, ele é basicamente o princípio de Deus. A honestidade, a seriedade, não tratar ninguém com parcialidade, tipo, não cuidar só daquele que é seu amigo, é cuidar de todos. Deixou como história de vida. Então, os princípios da administração pública, se você olhar, eles têm totalmente a ver com os princípios cristãos. É por isso que eu faço essa analogia do ministério, como eu já falei aqui algumas vezes, do ministério pastoral com o ofício político também. Embora muita gente não goste, fala, a igreja não tem que se envolver e tal. Não é sobre isso, não é sobre isso. É sobre o ofício do trabalho, né? O que é estar nesse ofício, né? Que nem você estar no ministério pastoral não é privilégio. É uma missão, é um trabalho, é algo que nós gastamos a nossa vida nisso. Responsabilidade. E não é sobre nós, é sobre o Senhor e sobre pessoas, sobre vidas, né? E é interessante a gente escutar isso de uma prefeita e, sabe, nós conhecemos algumas cidades que foram realmente transformadas pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, pelo senhorio de Cristo. Nós conhecemos algumas cidades como Laranjeiras do Sul, no Paraná, Santarém, no Pará. Para ter ideia, prefeita, nós conhecemos uma igreja em Santarém, no Pará, de 200 mil habitantes, cuja uma denominação, que nós fomos lá para conhecer elas, tem 70 mil pessoas na igreja. E não é sobre números, não é sobre monopólio da igreja cristã evangélica, não é sobre isso. É sobre uma cidade que era totalmente devastada pela criminalidade. As pessoas morriam assassinadas assim na luz do dia, e uma cidade que foi transformada pela igreja de Cristo. Né? E algumas cidades que delegacias precisaram ser fechadas porque não tinha demanda de serviço. Porque o evangelho chegou ali. E eu costumo, sem nenhum tipo de arrogância e com toda humildade, mas como alguém que recebeu algo de Deus, que eu costumo falar que Deus nos deu Jarinu para fazer algo, e que nós vamos ser naquela cidade uma voz profética, e a gente tem vivido assim, dias incríveis mesmo. Nós sabemos o que Deus está fazendo na nossa cidade, por meio do Evangelho, e eu tenho um sonho para a cidade de Jarinu, em um propósito. Eu quero que Jarinu seja reconhecido como uma cidade do avivamento, sabe? Uma cidade onde Cristo tocou
e fez a diferença. E é interessante que quando Cristo ele toca em uma cidade, ele faz isso em várias cidades, isso está acontecendo no nosso país e fora do país, não é só no âmbito religioso. Deus ele toca na saúde, o Senhor ele toca na vida econômica da cidade, próspera, sabe, com muitos recursos, porque o Senhor ele pode fazer isso, ele já está fazendo isso, a gente está muito bem localizado, a gente tem um centro empresarial que é um privilégio, e isso vai trazer muita prosperidade, isso é o Senhor que faz, não é os homens. Então, assim, a Bíblia fala, em vão vigia, em vão trabalha o sentinela se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam, se o Senhor não for o construtor. Então, nós sonhamos isso, e eu creio que isso está muito perto, sabe, de uma grande explosão do Evangelho, onde nós vamos ver uma cidade, em nome de Jesus, com nível de criminalidade lá embaixo, com nível de tráfico de drogas lá embaixo, sabe, com as pessoas, com os jovens desejando estudar. Eu creio que o Senhor ele vai trazer uma faculdade, uma universidade para Jarinu. Amém. Sabe, eu creio, nós oramos por isso, por essa prosperidade. E isso vem nessa ligação de o governo entender o quanto Jesus é importante para a cidade. Amém. E isso tem acontecido, Léo. Essas coisas que você está dizendo, a gente já está levando para a cidade. Amém. Isso já está acontecendo. Apesar da gente ainda ter índice de criminalidade, hoje nós somos a cidade que menos elevou o índice, tanto de roubo, de criminalidade, e mesmo sem ter tantos equipamentos como a nossa região. Sim. Porque a gente, por exemplo, não tem... esses dias a gente tem o GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, e o nosso secretário de Segurança Pública, o Haroldo, ele mostrou os índices de crescimento de violência, de toda a nossa região, e Jarinu é a cidade que tem menor índice, mesmo sem tantos equipamentos. Glória a Deus. A gente ainda tem roubos, a gente teve suicídio, homicídio, a gente tem, mas se a gente olhar o contexto de toda a região, ainda que a gente não tenha esse monitoramento, a nossa cidade tem 17 entradas. Então, É importante. isso É importantíssimo afeta saber totalmente disso. a questão de segurança. Ainda assim, 17 entradas. 17 meios de se chegar até a cidade de Jarinu. Então, Nós queremos consagrar essas entradas. amém. Faremos juntos. Deus nos deu essa palavra. Deus nos deu essa palavra. E nós estamos... Porque assim como vocês têm uma demanda, não dá para... Não. Caiu um barranco Tem lá, manda um planejamento, trator né? lá. Não é assim. A gente sabe que não é assim. Então nós estamos nos planejando e nos preparando, porque nós queremos consagrar cada Amém. uma. Eu achava que era uma meia dúzia. Olha, Vão ser alguns dias de trabalho. e não é só na área da segurança, assim. Hoje a nossa educação, se a gente analisar os índices de alfabetização e tudo isso é muito frio, na verdade. Porque a educação é muito mais do que esses índices, né? Hoje nós estamos elevando o patamar de desenvolvimento da educação da nossa cidade, que a gente está servindo de caso de sucesso. Nós fomos reconhecidos como uma cidade inclusiva, por conta do atendimento que a gente está fazendo para as pessoas que têm deficiências múltiplas, para as crianças que têm autismo, enfim. Hoje a gente presta um serviço, tem gente tirando criança da escola pública. Eu fiz A merenda estágio no CAEE e eu achei fantástico o trabalho. Pois é muito fantástico. Não, e hoje a igualdade que a gente está dando, tentando minimizar essas desigualdades sociais, a gente está dando oferta de janta na merenda para as crianças que têm privação de alimento em casa. A gente está dando uniforme, vai dar agora em março, né, material escolar, de forma a trazer realmente autoestima para as crianças. A qualidade do ensino, a inclusão digital. A gente trocou todo o mobiliário das escolas. Então, hoje, o que a gente está fazendo na escola da nossa cidade assim, passos largos de desenvolvimento para a educação, mas porque tem uma aposta numa sociedade que está por vir. A própria política da juventude, o plano municipal pela infância que a gente está adequando. Agora, dia 11 de março, a gente vai ter o sorteio do Comitê das Crianças. A gente está instituindo um comitê de crianças para ouvi-los, para ver o que eles esperam de uma cidade. Eu me emociono para falar disso, porque
o resultado do nosso governo, ele não é agora. Né? O legado é sobre o futuro, é sobre o que a gente está plantando agora. Então, o Comitê das Crianças, para mim, é um passo importante que a gente está dando para a criação de políticas eficazes voltadas para a infância, não do ponto de vista da ciência, mas do que a criança precisa. E por isso a gente precisa ouvi-los. Meu Deus. A mesma coisa com a juventude. A gente instituiu o Conselho da Juventude na nossa cidade. A gente vai ter espaço próprio para escutar a juventude da nossa cidade. Então, eu não tenho dúvida que a gente está fazendo, assim, uma cidade mais próspera. Todo o planejamento, não só, que era o que eu estava dizendo, eu não tenho sonhos só para o legado da diferença econômica, a prosperidade do ponto de vista orçamentário, porque realmente Jarinu está muito bem localizada. Ela hoje está dentro de um eixo viário importante do estado. Mas Jarinu é a cidade que mais cresce do estado de São Paulo, cresce mais do que o próprio índice de crescimento do estado. A nível de população mesmo? De população. E hoje, a gente, de fato, tem um governo que está acompanhando o crescimento da nossa cidade. E a gente sofreu muito, a gente tem um histórico político e eu não condeno, sabe? Eu não vim aqui para isso, nem para falar mal desse passado, mas eu estou contextualizando para mostrar como Jarinu, durante 20 anos, ficou atrasada. E hoje a gente está recompondo e reposicionando a cidade de Jarinu, inclusive na nossa região e no estado. A gente, só no nosso governo, 2 vezes, em 2 anos, levamos 2 vezes o governador para Jarinu. Isso faz toda a diferença, mostra como a gente realmente está elevando o patamar da nossa cidade. E nessa questão também de Jesus, porque a todo tempo, para tudo que a gente faz, eu consagro e eu digo que é para honra e glória de Jesus. A gente percebe isso, que a gente já participou, né, de alguns momentos na prefeitura. A gente está orando, né, pela nossa cidade, pela prosperidade. É importante, né, ver também os pastores de Jarinu. Então não é o que vai acontecer, é o que está acontecendo, viu, Léo? É que a gente profetiza para o agora e para o futuro, né? Isso. Então a gente começa a trabalhar agora com vista no futuro, né? E é muito legal mesmo, e nós cremos nisso. Queria dizer assim para a prefeita que conte com a igreja em Jarinu. Eu quero contar mesmo. Conte com a Somos e eu sempre falo assim, prefeita, a igreja sempre tem que orar por quem está ali. Sim. Porque é importante que seja, porque amanhã, depois, não vai ser mais a prefeita Débora. Mas a gente continua querendo que a cidade vá. Avance, né? Avance. Então, é isso. A igreja... nós temos orado muito pela nossa cidade, nós cremos mesmo no que Deus está por fazer em Jarinu. Amém. Vai ser assim, espantoso, espiritualmente falando, e aí engloba todas as esferas da cidade. E vamos lá, né? Nós vamos viver isso em nome de Jesus. Amém. Prefeita, obrigado. Né? Eu queria estar encerrando esse momento aqui. Foi muito bom, viu? Eu também A gostei. gente aprende muito com você, assim, a senhora, né? É muito bom ter você aqui. O que você falou com a senhora? Assim, Pelo amor de Deus, não. Eu não sou ligada a Pode dizer, Gente, eu estudei antes de mandar a pauta para falar como que eu deveria tratá-la, mas eu não consigo. Eu a respeito muito como prefeita, mas não dá a vossa excelência. Eu não tenho dúvida do seu respeito. Obrigada, Vocês sempre me tratam com tanta generosidade e consideração. Você com a gente. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Prefeita, obrigado mais uma vez, muito obrigado, né, por parar um tempo aí, né, do seu dia que é tão corrido, né, muito obrigado mesmo por nos atender. Nós temos como propósito de servir a cidade, então esse podcast aqui de certa forma vai servir a cidade também, porque as pessoas também precisam estar por dentro do que acontece e conhecer. Então é um privilégio mesmo ter a prefeita aqui com a gente. Conhecer, né, a Débora. Sem ser no ofício de prefeita, né? Porque Então, se você teve a oportunidade. encontrar ela no mercado com os filhos, por favor, deixa para outro dia, né? Deixa para outro dia, né? Ela é acessível, gente. Ela é acessível. É mesmo.
Mas acho que eu não sei ser diferente, viu, Léo? Eu gosto disso. Confessar que eu gosto. Tá bom, né? Prefeito, mais uma vez, obrigado. Deus abençoe. As portas vão estar sempre abertas. Obrigada. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. É maravilhoso também estar nesse contexto, falando um pouco de mim, né? Falando um pouco da minha vida. E eu fico feliz de estar aqui com vocês. E contem sempre comigo também. A gente precisa, né, de ser essa congregação, né? Amém. Glória a Deus. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Somos Podcast. Obrigado por estar com a gente até agora. Se você gostou desse conteúdo, eu gostaria muito que você pudesse, nas redes sociais, né, recomendar para os seus amigos, para os seus parentes. Não deixe de deixar um joinha aí, porque todas as vezes que você deixa um joinha aí, o YouTube entende que esse conteúdo tá legal, tá bacana e vai entregar mais pessoas, tá bom? Então já se inscreva no nosso canal também, você ative o sininho aí. E eu não poderia deixar de mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, né, que vai estar aí nas nossas descrições. Então, o pessoal aí da Sistemas Celulares, a galera da Treino e Vida, o pessoal da Color Tintas, da Rossini Serviços, da Somos Store e também o escritório de advocacia aí, Márcio Martins, tá bom? Muito obrigado, vocês são muito importantes pra gente. Fique atento, nos próximos episódios a gente conta com você. Deus abençoe e fique na maravilhosa graça do Senhor. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.